paz do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos estar com o coração aberto para recebermos do Senhor. Vamos à leitura. Deuteronômio 11, verso 26 a seguir. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Só até aqui. Vamos para Provérbios, capítulo 26, verso 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Vamos para Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Quero ler ainda aqui, para discorrermos a respeito, o verso 28 do capítulo 12 de Deuteronômio, que está escrito assim: verso 28. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Portanto, amados e queridos irmãos, nós não temos que andar titubeantes, inseguros do que devemos fazer para beneficiarmos a nossa vida na pessoa de Deus. Porque o Senhor já determina em sua lei, em sua palavra, tudo aquilo que necessitamos operar para sermos abençoados, para sermos guardados, para sermos protegidos. Ora, se queremos sermos bem-sucedidos em nossa vida, tanto material quanto espiritual, temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Isso não há nenhuma controvérsia, porque o que Deus dita como norma é para ser cumprida, é para ser obedecida, é para ser estar atento ao cumprimento dessas normas. Portanto, quando Jesus se aproxima de nós, há mais de 2000 anos atrás, ele nos traz mandamentos especiais para vivermos debaixo da graça. Não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entretanto, a graça não anula a lei de Deus. Ela aperfeiçoa essa lei, trazendo a nós maior facilidade para nos aproximarmos de Deus, para tornarmos-nos herdeiros do reino de Deus. Porque em Cristo Jesus foi propiciado, foi adequado o momento em que Deus passou a nos receber como filhos
por adoção na pessoa de Jesus Cristo pela sua morte vicária. Assim é que todos nós que aceitamos a Jesus como suficiente Salvador, então adquirimos o direito de sermos chamados filhos de Deus, de sermos cuidados como filhos de Deus. Muitos dizem, eu sou filho de Deus, não aceitando a Jesus como Salvador. Não é filho de Deus, é criatura. E Jesus trata estes tais como mortos. E Deus, a palavra ensina, que não é Deus de mortos, e sim de vivos. Portanto, aquele que recebe Jesus como Salvador passa da morte para a vida, adquirindo o direito à herdade do reino de Deus, tornando co-herdeiro de Cristo no reino de Jesus. Portanto, vejam a diferença que há na humanidade entre o salvo e o não salvo, entre aquele que já recebeu Jesus como Salvador e aquele que não recebeu Jesus como Salvador, se tratando do homem natural. Aquele que já recebeu a Jesus já não é mais uma criatura mortal, ele já entrou para a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Olha só o que Jesus nos proporciona, que nos transformemos de mortos para vivos, adquirindo o direito à vida eterna, à vida e vida em abundância, como ele mesmo tratou o assunto. Portanto, nós temos esse direito àqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, não são filhos de Deus, embora criados em Adão e Eva por Deus, mas são criaturas. Filhos de Deus são apenas aqueles que receberam Jesus como Salvador. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que é simpatizante do cristianismo, entenda de uma vez por toda que se você não recebeu Jesus como seu Salvador, você é simplesmente uma criatura, como as demais criaturas. Tem alma vivente? Tem. Tem um corpo? Tem. Tem uma personalidade? Tem. Entretanto, não tem a capacidade de ser filho de Deus. E se nós, que aceitamos a Jesus, somos considerados co-herdeiros de Cristo, recebidos como filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo, imagina só a dificuldade que é, a impossibilidade que é de você se tornar fora de Cristo filho de Deus. Então, é impossível ser filho de Deus, ser recebido por Deus como filho, não recebendo a Jesus como Salvador. É simples assim, curto e grosso. Eu sou muito sincero nessas coisas. Não há como ficar enganando, dizer, não, você também é, e coisa e tal, quando não é coisa nenhuma. A palavra, eu não posso fugir da palavra, e a palavra está escrito isso. Aqui, só é considerado filho de Deus aquele que recebeu Jesus como Salvador. Que fique bem explicado isso, bem certo isso no seu coração. Portanto, se você quer ser considerado filho de Deus, receba Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus, amém? Pois é,
Então, veja bem, a palavra de Deus nos ensina, no verso 28 do capítulo 12 de Deuteronômio, que nós temos que atentarmos para a obediência da lei de Deus. Por quê? Porque Deus é imutável, porque Deus não tem variação de mudança. Deus é o mesmo no passado, no presente e será no futuro. Portanto, ele é imutável. Assim, meus amados, precisamos atender ao chamamento da palavra de Deus para obedecermos. Não há meio termo aqui. Não há. Se você quer ser abençoado, se você quer ser salvo, se você quer ser protegido de Deus, você terá que obedecer. Fora da obediência, nenhuma responsabilidade, nenhum cuidado da parte de Deus para com a sua vida. Correto? Há muitos crentes que se julgam em situação de risco, de perigo, porque não são obedientes, são rebeldes. São pessoas negligentes, preguiçosas, que não buscam a operação da palavra de Deus em sua vida. Não pratica a palavra de Deus. Da boca para fora, muitas das vezes, ele até pratica. Ele se diz crente, tem uma carteirinha, pertence a um ministério, a um campo de trabalho, tudo bem, até aí lá vai tudo normal. Mas quando se envereda para o lado da obediência da palavra de Deus, ele não obedece. Ele finge obedecer. São como aqueles fariseus hipócritas dos tempos de Jesus. Conhecem toda a lei, sabem todas as palavras contidas na lei, mas não são obedientes. E foi o próprio Jesus que declarou isso, frente a frente com eles. Portanto, temos que ter esses cuidados, porque são cuidados para a nossa vida espiritual. Aquele que tem a necessidade em seu coração de saber se está tudo bem consigo, primeiro questione-se a si mesmo, investigue-se os seus atos, para saber se você é ou não cumpridor da palavra de Deus, se você tem colocado a palavra de Deus em prática, se ela tem feito parte do seu dia a dia. Isso é importante. Coríntios, lá pelo verso 28 do capítulo 11, cita a respeito do homem examinar a si mesmo. Então precisamos desse exame para que tenhamos um peso e uma medida em relação a nós mesmos. Mas tem aqueles, que preferem apontar o erro, o pecado, a falta, a falha de alguém, de um irmão, do que se consertar a si mesmo e se voltar a si mesmo. Tá certo? Precisamos de nos preocupar muito mais do que nos temos preocupado com a nossa salvação, com a nossa segurança, com a nossa guarda, com a nossa proteção, com o nosso equilíbrio no reino de Deus. Tá certo, dona Marisa? Pois é, ela está com sono ali. Então, meus amados, nós temos que ter esses cuidados. Nós estamos trabalhando a nossa salvação. Ela é diária, ela tem que ser cuidada diariamente, para que nós, então, tenhamos segurança e podemos de boca cheia falar: eu sou salvo, eu estou salvo.
correto? Tem muitos que acham que uma vez sido salvo, para sempre é salvo. Não é assim, não é assim. Se dermos lugar, o inimigo nos rouba a nossa coroa. E qual é a coroa? A salvação. Apocalipse afirma, cuidado para que ninguém te roube a tua coroa. Então precisamos estar vigilantes com a nossa coroa guardada, e só guardamos a coroa e só protegemos a coroa da vitória, da salvação, se nós estivermos praticantes da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, não pense você que porque aceitou a Jesus como seu Salvador, mas nega Jesus, não obedecendo à palavra dele, que crente é esse? Você pode ser chamado cristão? Não, de maneira alguma. Cristão é aquele que tem a estatura de Cristo, é aquele que obedece, é aquele que é temente, é aquele que ama, é aquele que está operando a palavra de Deus no seu viver para cuidar da sua salvação pessoal. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos orar? Amado e poderoso Pai, Senhor, estenda as tuas mãos para nos abençoar, para nos proteger, ó Deus. Senhor, se conosco, ó Pai, em todas as situações da nossa vida, porque, ó Deus, nada podemos fazer para nos proteger, a não ser obedecer a tua palavra, a não ser praticar a tua palavra. Portanto, Senhor, torne-nos praticantes assíduos da tua palavra. Que, Senhor, venhamos praticar a tua palavra em todas as situações da nossa vida, do nosso viver. Que o nosso caminhar seja pautado dentro da tua palavra, para que isso seja reto e agradável a ti, ó Pai. Então, Senhor, abra o nosso coração para amarmos, sermos obedientes, para amarmos, sermos pessoas operosas, no sentido de guardar, no sentido de praticar a tua palavra, Pai Santo. Muitas pessoas, Senhor, não é por falta de conhecimento, mas é por preguiça de ler a tua palavra, desconhecem a verdade que da tua palavra emana para o nosso coração, para o nosso viver. Mas então, Senhor, tenha misericórdia e desperte nestes preguiçosos, ó Deus, o prazer da leitura bíblica, o prazer da obediência, o prazer de amar o próximo, o prazer de viver em paz, o prazer de ser referência na sociedade em que vive, o prazer, Senhor, de ter uma família, o prazer, ó Pai, de ser chefe de família, o prazer, ó Deus, de ser chamado Filho de Deus. Meu Pai, santo, eterno e glorioso. A nossa campanha está para terminar, ó Pai. E te clamamos, recolha nossas súplicas, ó Deus, e atende os nossos pedidos, guardando-nos do homem mau, guardando-nos do homem pernicioso, guardando-nos do homem traidor, guardando-nos de tudo aquilo que nos faz mal, ó Pai. Ah, Senhor, se precisamos, ó Pai, melhorar os nossos hábitos, os nossos costumes, toca em nosso coração, porque o Espírito Santo habita em nós, ó Pai. Então ele tem autoridade suficiente para fazer com que nós entendamos a necessidade de sermos santos como Cristo Jesus. Ó Pai, se conosco, caminha conosco a nossa caminhada, Senhor. Esteja conosco constantemente,
Visita-nos, ó Pai. Senhor, dá-nos experiências especiais contigo, ó Deus, porque é maravilhoso, porque é precioso, porque, Senhor, é uma experiência única e indizível, Pai, de tão maravilhoso que é. Meu Deus, Santo, eterno e glorioso, vá ao encontro daqueles que necessitam da tua santa misericórdia, Pai, e abençoa, e guarda, e protege, e livra, e liberta, Pai. Apresente aqueles, ó Senhor, que ainda não são de Cristo, que ainda não têm Cristo como Salvador. Apresente-os a Cristo, ó Pai. Leve-os a Cristo, ó Senhor. Porque todos aqueles que o Senhor levar, nenhum, Senhor, se perderá. Louvado seja Deus. Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus e no nome do Espírito Santo. Colhe a nossa súplica, Pai. Colhe a nossa súplica. Amém e amém. Amados irmãos, a próxima campanha, ela tem o título de Revestimento Espiritual. Louvado seja Deus, tá bom? Estaremos aí buscando os textos, né, que enquadram bem esta próxima campanha. E ela terá início na próxima terça-feira, né? Segunda-feira? Então tá aí a Marilza dizendo que será na segunda-feira. Meus amados, queira Deus que nós sejamos recebidos em seu coração como amigos, pois trabalhamos para que todos nós vivamos em união. Louvado seja Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau.